Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado nesta quarta-feira no MandaCast. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Pastor Ricardo Andrade, bom dia, meu amigo. Bom dia, Pastor Wander, bom dia, Ângela, bom dia, amigos também. Sempre um prazer poder estar de volta aqui junto com vocês. Que bom, alegria tê-lo conosco. Prazer, bom dia, Ângela Voltier. Bom dia, Pastor Wander, bom dia, Pastor Ricardo, bom dia ao pessoal que está com a gente, nos acompanhando. Quem vai nos ver em outro horário, boa tarde ou boa noite. Você está bem, minha amiga? Estou bem, graças a Deus. Contagem regressiva para as suas férias? Em nome do grande. Tá certo. Se Deus quiser, estarei lá. Ô, dona Ângela, eu tô sabendo que você andou indo lá na Vila Formosa. Conte-nos tudo e não nos esconda nada. Ah, foi muito bom, fui muito bem recebida pelo pessoal. Teve um momento lá que eu fiz uma pergunta e a menina fez, eu conheço essa voz. Ah, é? Que legal, hein? Aí eu disse, sou eu mesmo, a sem host, sou eu. Eu descobri que você tem o Ministério da Tupperware. Mas foi bênção, assim, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosa. Rick, eu sou amador nesse ministério perto da Ângela. Não, foi muito bom, foi bênção. Agora, lógico, né? Fora agora de brincadeira, o encontro foi muito bom. A palavra que a pastora Carla trouxe também foi bênção. Os louvores, então, assim, foi bom estar ali com o pessoal da Vila Formosa. Foi formoso, foi formoso. Bom. Alegria tê-la conosco também. Logo, logo estará na igreja. Eu não sei, né? Vai depender muito do líder. Né? O líder tá meio assim, Saul. Você sabe que o líder né? da igreja é o pastor Jorge. Não, o líder de lá. Eu sou apenas o pastor titular. O pastor local tá meio Saul. Entendeu? A gente precisa fazer uma oração na vida desses. A oração sempre bem tocar umas harpas, sabe? Para que possa liberar a minha ida para lá. Entendi, dona Ângela. Pastor Ricardo, sempre bom tê-lo aqui com a gente. E tem internautas que já no programa da Manhã Manda Aqui, eles sabiam que o senhor é escritor.
talvez os agora no MandaCast, no nosso podcast, nessa MesaCast, não saibam sobre essa habilidade que o doce Espírito Santo lhe concedeu de também falar através das mãos, Sim. escrevendo e digitando. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus livros, quem sabe não vão abençoar os nossos internautas lá do outro lado, e porque nós enviamos para qualquer lugar do mundo. Exatamente. São 3, na verdade, são 3 livros. O primeiro deles é o Liderança Frutífera, que é um livro que eu escrevi, acho que 2000 e... Enfim, não lembro muito bem exatamente a data, mas fala sobre 12 princípios de liderança para uma liderança eficaz e que frutifique, né? Aí, enfim, esse livro aí, ele trata exatamente sobre isso. Você que está interessado nessa temática, eu acho que é uma boa leitura. Ela é muito enxuta, né? São pontos bem práticos, tal, com exemplos bíblicos, situações bíblicas, mas pontos bem práticos para você poder se aprofundar um pouquinho nesse assunto. O segundo livro é Pedro em 5 Atos, que mostra 5 momentos específicos da vida de Pedro, né? Desde a sua conversão, onde ele se encontra ali com Cristo, até o dia que ele coloca a vida à disposição de Cristo, né? Lá em Atos capítulo 5, onde depois do derramar do Espírito Santo, ele é confrontado pelos mestres da lei, fariseus e etc. E ele diz que cabe a ele obedecer à voz de Deus, não aos homens. Então eu vou trabalhando todos esses momentos da vida de Pedro, que acontece muitas vezes com a gente também, né? Altos e baixos, lutas, dificuldades, chamado, enfim. Todo esse panorama é tratado ali também no livro, como é o meu jeito de ser e também de escrever, sempre de maneira bem direta também, não é um livro muito comprido, não. E o último livro é Um Sonho Improvável, onde eu tento buscar ali na história de José elementos que mostram no livro que mesmo José não sendo o mais provável, Deus o havia escolhido, né? Que também acho que se alinha bastante à realidade de muita gente que não está nas escolhas iniciais, mas que no final das contas contam com a escolha de Deus e aí realizam sonhos improváveis. É um livro, acho que muito edificante, fortalecedor, assim, Que bom. Que te abençoa bastante. Amém. O bacana também só ressaltar que esse liderança frutífera ele pode ser aplicado em qualquer área da vida. Com certeza. Né? Não é só no contexto da vida não. eclesiástica, ministerial, mas são os princípios estabelecidos ali que qualquer área da atuação da pessoa, ela colocando em prática, ela pode ter uma liderança frutífera. Exatamente. Ele não está voltado para o sistema religioso, ou para igrejas, ou para grupos pequenos. Ele, na verdade, está tratando de uma liderança em qualquer ambiente. Lá eu falo sobre a importância de você valorizar, é um dos pontos, né? Aí, claro, como um bom líder num ministério, é importante que você faça essa valorização, que ela exista, mas isso você pode aplicar na família, você pode aplicar em outro ambiente, né? Entendendo, assim, as situações ao seu redor, que você aplica também em qualquer lugar, enfim. Como você muito bem colocou, é um material que pode te ajudar em diversas coisas e não só na liderança cristã. Vocês podem entrar em contato aqui com a nossa igreja local, aqui no Mandaqui. O site da Livraria UBPC, eu sei que tem o Liderança Frutífera e tem também Pedro em 5 Atos. O sonho improvável que eu estou na dúvida, mas entrando em contato Exatamente. conosco, nós enviamos para você. E se bobear, ainda mandamos autografado. Opa! Pode me chamar também no Instagram, rica.andrade7. Isso, Lá também você tem contato direto comigo e aí a gente pode também conversar por lá. Existe possibilidade, Ângela, de colocar o Instagram do pastor Ricardo Andrade no decorrer do programa? Ok, muito obrigado. Você já leu quais livros, Ângela? Eu li Pedro 5 Atos e li Um Sonho Improvável. Então. O Liderança Frutífera foi assim superficialmente, né, que a gente tinha a participação aí no programa que o pastor fazia, né? Verdade. Liderança Frutífera, e eu chegava com uma pergunta surpresa. Era a pergunta do internauta? A pergunta era minha mesmo, e que ele não queria saber antecipadamente. A pergunta era surpresa mesmo. Olha só, que legal. Baseada nessa questão de liderança. E ele sempre respondia à altura. Viu? Que legal, bacana. Inclusive, nos arquivos da Mandaqui Online, se você procurar, eu e o pastor Ricardo, nós conversamos dentro do Manhã Mandaqui sobre tanto liderança frutífera, mastigando, como a ovelha faz, ruminando, né? E também Pedro em 5 Atos. Verdade. Né? E você pode desfrutar também de um ensinamento que vai ser muito prático e vai gerar bons resultados aí na sua
liderança. Foi muito bom esse período que a gente fez a liderança frutífera, porque pelo menos eu recebi na época assim, bastante feedback de situações onde as pessoas estavam enfrentando, passando, enfim, lidando com aquela situação, e que esses programas com as explicações, com as coisas que a gente comentava aqui, fortalecia muitas pessoas. Que legal. E está aí, tanto no Facebook como no YouTube. Só você pesquisar lá que você vai encontrar e ser edificado. Pastor Ricardo Andrade, hoje no nosso bate-papo nós vamos falar sobre aprendendo com Jesus sobre o Pai Nosso. Sim. Tem lições ali. Com certeza. O Pai Nosso, ele deve ser uma prática repetitiva ou existem conceitos dentro do Pai Nosso que nos ensina como desenvolver um relacionamento íntimo na nossa vida de oração diante do Pai? Acredito, Wander, que assim, fica muito claro quando você lê Mateus capítulo 6, onde Jesus não está indicando que nós tenhamos uma oração repetitiva. Ele até condena esse tipo de coisa. Ele fala, não sejam como os fariseus que ficam repetindo as orações, mas desculpa, como os ímpios que ficam repetindo ali as suas orações e tudo mais. Então, assim, não é esse o plano e nem o propósito de Deus. A intenção de Deus é que a cada oração você se conecte a Deus de acordo com aquilo que está acontecendo com você. Então, eu não entendo que a oração do Pai Nosso é algo para a gente ficar repetindo como se ela fosse um mantra, mas ela traz os princípios. Reza, né? Isso, exatamente. Ela traz ali os princípios para que a sua oração ela tenha valor diante de Deus, ela seja ouvida, ela seja respondida. Então eu acredito muito mais nos princípios que estão embutidos ali do que numa oração repetitiva. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, Jesus vai ensiná-los como orar. E essa importância da oração é tão significante na vida de Jesus, como exemplo que ele nos deu dentro da sua humanidade, que isso chama a atenção dos apóstolos. Né? Os apóstolos pedem a Jesus Exatamente. que os ensine a orar. Eu penso que a oração, ela sempre, além de gerar o relacionamento que nós temos na nossa vida com a Trindade, ele também vai fazer com que possamos desfrutar de benefícios. Eu costumo dizer que a oração antecede o milagre. Porque eu acho que os discípulos perceberam isso. Sempre antes de acontecer um fato extraordinário, você pode ver que Jesus está numa prática de oração. Sim. Ora no monte, ora em algum outro lugar, e de repente está descendo do monte, aí tem o caso daquele menino que estava possesso pelo espírito maligno, que os apóstolos ou os discípulos não conseguiram expulsar, Jesus vai lá e faz. Os discípulos estão sobre a tempestade no alto mar. O que Jesus está fazendo antes? Ele está orando lá no monte, de repente ele desce e tem aquele fenômeno sobrenatural de ele andar sobre as águas, e Pedro vai desfrutar disso também. Então, sempre antes ele está relacionando com a atitude de ação de graças, sempre orando, a multiplicação de pães, ele levanta, ele dá graça. Né? Antes da ressurreição de Lázaro, ele também levanta os olhos aos céus e ele ora, e depois ele diz, Lázaro, sai para fora. Então a oração sempre vai anteceder o milagre. Com certeza. E o milagre é fruto de uma intimidade e uma prática de vida de oração diante de Deus. Acredito que também tem a lição que Jesus está ensinando aos seus discípulos, não sei se mais para frente a gente ia entrar nisso, mas me veio à mente agora, a lição oculta para os discípulos sobre intimidade com Deus. Porque Jesus deixa claro que ele é o Filho de Deus, enviado dos céus, né? Ele é a encarnação de Deus na terra, ele é, como diz o apóstolo Paulo, a imagem invisível do Deus invisível. Então, assim, ele é Deus na terra, e ainda assim, cada oportunidade que ele tem, ele se retira para orar, cada situação, como você disse, virada de dia, ele está ali sempre buscando a Deus, situações específicas, ele está diante do Senhor, quando ele se sente angustiado, ele vai buscar a Deus. Ele nunca não, mas em muitas situações ele não explica isso para os discípulos, mas ele mostra com o exemplo para os discípulos, olha a postura que eu estou tendo, mesmo sem falar essas palavras. Então, assim, é muito interessante que a gente, né, os seres humanos, eles aprendem muitas coisas visualmente, e muitas coisas você assimila mesmo com a ausência de palavras. Então, com certeza, os discípulos estão observando o nível de intimidade com Deus que ele tem, o desejo que ele tem de buscar a Deus, de estar, e tudo isso através de uma vida de oração muito bem pontuada, acentuada. Isso é muito interessante ali no texto. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13 vai dizer: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele começa chamando Deus de Pai. Sim. Isso, dentro do conceito religioso dos judeus, era quase uma blasfêmia. Exatamente, exatamente. É uma quebra de paradigma muito forte aqui. Até hoje, os judeus não pronunciam o nome Exatamente. de Deus. Exatamente. Né? E Jesus chamá-lo de Pai. Exatamente. É um choque para quem está ouvindo, né? Uma oração. Até comentei ontem no culto noturno, né? Que os judeus eles escolheram diversos nomes para Deus, né? Adonai e outros nomes aos quais eles se referiam a Deus. E chega Jesus numa oração e chama Deus de Pai. Eu acho que, primeiro, para mim, traz a ideia de uma intimidade, né? Pai é íntimo, traz uma ideia de formação, porque Pai forma, traz uma ideia de quebra de distância, traz várias ideias quando ele somente menciona a palavra Pai. E traz também para a gente uma nova realidade. Uma nova realidade. Ontem, no final do culto da noite, um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, você comentou que os judeus chamam Deus, eles dão nomes para Deus por conta do nome sagrado que não pode ser dito e tudo mais, mas e hoje? O que a gente faz? Eu falei, olha, hoje a gente tem o Novo Testamento. Hoje a gente tem uma revelação que já progrediu nesse sentido. Então hoje eu não preciso buscar nomes para Deus, porque o próprio Filho de Deus já o chamou de Pai. Então assim, hoje meu acesso a Deus é nessa mesma condição. Hoje eu sei que eu sou filho, hoje eu sei que eu não sou o primogênito, não sou unigênito, mas sou primogênito. Hoje eu sei que eu tenho acesso a Deus, sei que Ele é meu Pai. Então hoje o nosso relacionamento com Deus, ele é descrito e entendido dessa maneira. Um pai olhando para um filho. Verdade. Então assim, isso para mim demonstra muita intimidade, conhecimento de ser, conhecimento, enfim, do que a pessoa é, de formação, enfim. O pai geralmente sabe de tudo, né? Esteve com você nos melhores momentos, esteve com você nos momentos difíceis. Então eu vejo Jesus causando um grande impacto quando faz essa simples palavra numa oração, né, com os judeus ali. Tem um grande impacto para eles. Acho que são essas pequenas coisas que Jesus comentava, falava e fazia que fazem com que os discípulos de algum momento se despertem e digam, ensina a gente também a orar também. E isso vai numa prática de um relacionamento constante, porque por vezes as pessoas têm um ritual na oração e uma coisa muito decorada. Práticas decoradas. E Jesus está nos ensinando essa intimidade que o senhor está falando. Exatamente. Assim como os seus filhos têm esse relacionamento lindo com você, o Gabi, o Lucas, os gêmeos. Sim. E essa facilidade e acessibilidade é o que devemos ter na nossa conversa com Deus, porque às vezes eu vejo muita frase decorada. E Deus está esperando da gente um relacionamento de pai para filho. Exatamente, exatamente. Eu sei que tem que ter o respeito. Eu sei que ele é digno de palavras magnânimas, né? Ó colossal, estupendo, Deus, aquela coisa. Quando, de repente, nosso coração está tão quebrantado, cheio de tanta coisa, que a gente tem que chegar a Deus, ó. Está dentro do meu coração. Como um filho vai chegar para um pai. Tem um livro do Bill Hybels que ele comenta que estavam numa reunião de grandes pastores, né, lá nos Estados Unidos, e chegou a hora da refeição, chegou a hora do alimento, e aí eles escolheram, não lembro se era um aspirante, escolheram alguém para orar, né? E geralmente tem essa oração mais rebuscada, ainda mais nesse nível, né, de eclesiástico e tudo mais, e diz que aquele pastor ali, aquele aspirante a pastor ali, fez uma oração muito simples. No sentido assim, Deus, muito obrigado por ter provido o alimento hoje. A gente está grato aqui por estar junto. Sabe que é cuidado teu, favor teu. Abençoa o alimento, abençoa a gente. E encerrou a oração. E aí falou que os olhos do Bill Hybels se encheram de lágrimas, porque ele sentiu uma oração tão sincera e tão profunda, mas não teve nenhuma palavra dessas rebuscadas ou mais que a gente usa, né? Mais profundas assim e tudo mais. Ele falou, foi uma oração tão sincera que não só eu me senti emocionado, mas as pessoas que estavam ao redor se emocionaram. Então eu entendo que a oração ela é muito isso. A oração, é claro, estamos orando a Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Deus sobre todas as coisas, mas ela tem que expressar o que está no meu coração. Ela não pode ser...
a mesma oração de todos os dias, né? Cada oração ela tem que atender o seu momento, ela tem que atender as circunstâncias também, é claro, mas ela tem que sair de dentro de você, ela tem que vir de lá. Talvez por isso Jesus chamasse Deus de Pai. Por diversas vezes ele se comunicou com Deus dessa maneira, né? Então, acho que eu entendo que essa oração, ela tem que ser íntima, mas ela é íntima porque ela vem do teu profundo, ela vem lá de dentro de você e você acaba expressando não uma tabela que você segue para poder orar, mas aquilo que está acontecendo com você naquele momento. A gente sabe rapidinho, mano, a gente sabe que muitas vezes são poucas palavras, mas são palavras profundas, né? Muitas vezes são palavras que estão misturadas com lágrimas, com choro, mas que Deus ouve. Às vezes você não consegue nem pronunciar uma palavra, porque você está tomado por um temor, está tomado por uma presença de Deus, enfim, mas é profundo. Então eu acredito muito mais, e acho muito mais interessante uma oração que seja sincera com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está experimentando, ou passando, ou profetizando, do que uma oração já montada, por mais que seja bonita, por mais que seja bem feita, por mais que seja oratoriamente correta ou bem formatada. Eu prefiro muito mais a sincera do que essa. É a oração de Ana, quando ela tá gemendo, ela tá balbuciando ali. Isso até incomodou um pouco o profeta Eli, achando e julgando que ela estivesse alcoolizada. E, na verdade, era um gemido. E essa simplicidade, o próprio Espírito Santo, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Exatamente. Né? Inexprimíveis. Então, é essa sinceridade, essa simplicidade que deve existir. Agora, eu vejo que esse conceito da oração do Pai Nosso tem muito a ver também com um alinhamento de vida. Porque eu preciso viver como filho. E eu tenho que viver a coletividade, porque é nosso. Pai Nosso. Exatamente. Aí, a minha pergunta, vamos criar polêmicas. Eu posso chamá-lo de pai se não tenho uma vida como filho? E eu posso dizer que ele é nosso se eu não vivo a coletividade do corpo de Cristo? Eu acredito muito que a oração reflete aquilo que nós somos. Uma oração hipócrita, ela não vem de um coração sincero. Ela vem de um coração hipócrita. Uma oração para impressionar, ela não vem de alguém que está buscando ser e não parecer. Então, assim, como eu vou pronunciar essa paternidade se eu estou longe como filho? A Bíblia conta a parábola do filho pródigo, que era filho, mas depois, por se distanciar do pai, ele quer voltar como um servo. Não, me aceita só como um servo. E é o pai que tem que lembrar, não, você é filho. Então, eu entendo que na oração a gente vai expressar, se nós estivermos com o coração sincero durante a oração, aquilo que nós somos. Talvez você não está se sentindo filho. Você vai se expressar como alguma outra coisa, mas você vai sempre expressar aquilo que, por isso, na minha cabeça, por isso que Jesus ele se expressa assim na oração. E vai ensinar os outros discípulos, apóstolos, a terem a mesma postura a partir do entendimento e da vivência deles. Vocês vão viver como os filhos de Deus. É Deus quem vai ser o pai de vocês, Ele vai cuidar de vocês, vai prover para vocês, vai sustentar vocês, vai guardar vocês. Vivam como filhos e aí vocês vão poder orar a um pai. Agora, tem gente que só quer viver como servo, e aí ora sempre a um senhor que é o seu senhor. Tem gente que quer viver distante, aí vai sempre se expressar ele como o cara lá de cima, o cara lá do céu. Enfim, não vai ter o conhecimento, a intimidade para dizer Pai Nosso. E a vida em comunidade, e a vida comum, ela te traz isso. Que você vai sendo lapidado com outros filhos. Os filhos se afia com ferro. Os filhos vão te mostrando que não, você também faz parte dessa família. Você tá... talvez o lado complicado da parábola, né? Porque quando o filho volta, o outro filho não quer aceitar. Né? O filho não quer aceitar o irmão de volta. Então, há todo um trabalhar. Mas eu entendo que a gente acaba expressando na oração, se ela for uma oração sincera, a concepção que a gente tem de Deus. A religiosidade cria muito isso, né? Jesus, ele amava os pecadores, sim, mas ele rebatia demais essa questão da hipocrisia religiosa. Ele bate de frente com os fariseus, saduceus direto, até nesse contexto de oração, porque eles gostavam da sua performance pública, nas suas longas orações, quando estavam nas praças ou em outros lugares, para mostrar para o povo. Sim. Mas sem essa vivência de filho.
e sem essa vida em comunidade. Isso é muito importante. Muito importante. Porque quando ele conta a parábola do fariseu e do publicano, na oração do fariseu, ele está até indignado com o publicano. Eu não sou como Sim. esse publicano, pecador. E ele fala coisas assim de uma vida religiosa bem acima da média. Sim. Mas a postura dele era uma postura de um teatro. Exatamente. E existem aqueles que usam máscaras, que estão numa postura de teatro. Exatamente. Frases decoradas. Exatamente. Até o papagaio fala. Não, assim, é bonito muitas vezes, né? É bonito, só que eu entendo que a oração precisa ter resposta. E Deus não responde à hipocrisia, Deus não responde, né, a esse tipo de coisa. Deus responde a oração que é feita sincera. Né? Nessa mesma parábola que nessa história que Jesus conta do fariseu e publicano, um está batendo no peito falando a verdade para Deus. E aí a pergunta que faz lá depois, né, na sequência do texto é: qual dos dois foi justificado naquele dia? Para mim, essa é a questão. Chegou no final das contas, o que aconteceu de resultado? Quem teve resposta do céu? Quem foi atendido? Quem estava ali com a decoreba ou quem estava ali com a verdade, com a sinceridade? Quem estava ali abrindo o coração ou quem estava ali sendo demagogo, né? Então tem também esse outro lado. E eu entendo que o nosso, ele traz muito disso. Traz muito da coletividade, traz muito não do individualismo, né? Que cabe assim, a oração do Pai Nosso, ela cabe para a sua oração do quarto secreto, você, Deus ali, mas cabe também para uma vida comunitária. Cabe também para quando a gente está junto com as pessoas. A gente também colocar pessoas para dentro da nossa oração, colocar pessoas, enfim, para essas bênçãos que mais para frente Jesus vai descrever, para esse coletivo também, cabe para isso. Então Jesus, para mim, está ensinando que isso cabe para você, na sua individualidade ali com Deus, mas cabe também para quando você estiver com um grupo. Né? Porque é um pai, não é o pai de um, ele é o pai de todos. Né? Ele é o pai que quer cuidar de toda a família e todos os filhos que ele tem. Muito bom. Depois ele vai dizer: santificado seja o teu nome. A pergunta que não quer calar, pastor Ricardo: como vou santificar um nome que já é santo? É uma postura de vida. Sim, sim. Eu acho que a intenção da oração ali é honrar a Deus, né? É honrar a Deus. É como a gente sempre fala, né? Acontece uma coisa boa, você diz o quê? Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. É uma maneira de você honrar a Deus. Quando na oração a gente entende e a gente aplica isso, é a forma de colocar Deus no centro da coisa. É a forma de trazer Deus para o lugar que ele tem que estar, que é o lugar de exaltação, que é o lugar de honra, que é o lugar de louvor. Então, acredito que quando ele está formatando ali, eu acho que sem pensar, né, que a gente hoje está estudando e que tantas pessoas estudaram a oração que ele fez, ele está mostrando assim, não, tem que começar por isso. Tem que começar reconhecendo quem Deus é, porque a oração também feita sem reconhecer quem Deus é, ela é complicada. Ela é complicada. Que aí você pode orar, talvez até com interesse de coração, com integridade no seu interior, mas sem saber quem Deus é. E transformar ele no gênio da lâmpada, transformar ele em alguma outra coisa que ele não é. Do carro. Exatamente. E aí complica, né? Então, eu acho que quando ele coloca ali, santificado seja o teu nome, ele está colocando as coisas no lugar, no nosso coração, na oração que a gente faz, e seguindo também, não um modelo, não é? Mas seguindo uma formatação para a gente também, porque é muito importante a gente saber que na nossa oração está sendo ouvida por um pai. Começamos assim, né? Começamos assim, com esse estreitamento de relacionamento, né? Intimidade. Com essa intimidade. Mas na sequência, é bom você saber com quem você está falando. Pai, olha, mas eu sei, o Senhor não é o Senhor é o Pai, o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. Eu quero aqui nessa oração também glorificar o teu nome, te reconhecer, te exaltar, te bendizer. Eu acho que isso também não é que só dá volume para a sua oração, mas dá força para a sua oração. Porque dá clareza, porque você está reconhecendo realmente quem Deus é no meio dessa história toda, né? No meio do que você está vivendo. Você concorda que quando também eu mantenho a minha vida convertida, eu estou santificando o nome de Deus em mim e trazendo a glória para Deus? Por exemplo, quando eu desejo ser de santos porque eu sou santo. Sim. Quando eu estou com essa postura de santidade, ser semelhante a Jesus, de ser santo como Ele é, eu também santifico o nome de Deus na minha vida, que vai tributar louvores a Ele. Com certeza. Quando eu me desvio do mal, quando eu não permito entrar no sistema satânico e tenho uma postura diferente em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja na igreja,
seja num lazer, numa partida de futebol, numa praia, ou seja na universidade, quando eu tenho postura. Essa postura alinhada à verdade, que a verdade ela nos santifica sempre. Quando um professor na universidade vai me ensinar algo que contradiz o meu princípio de valor estabelecido por Deus na sua palavra, e eu tenho essa postura, é uma maneira de santificar a Deus também. Com certeza. Mesmo que ele seja santo, mas eu estou santificando ele na minha vida, que vai tributar louvores a ele. Na verdade, Deus imputa santidade em nós. Nós não imputamos santidade em Deus, porque Ele já é santo, nós estamos em processo de santificação, então Ele faz parte da essência dele, é um atributo dele ser santo, então Ele coloca isso sobre nós, mas todos os atos que eu tenho aqui, desses todos que você citou, e ainda outros, isso reputam glória para Deus, né? Santificam o nome de Deus no meio de uma sociedade que tenta sujar o nome de Deus. Ontem eu comentei muito sobre João capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. São essas coisas. Então são coisas que glorificam a Deus. Puxa, tem um cara ali, cara, que ele não cede ao sistema. Isso glorifica a Deus. Isso santifica o nome de Deus. Tem um cara ali que tem uma vida íntegra, reta. Tem um cara ali que fica longe da aparência do mal. Tem uma pessoa ali, uma mulher ali que, mulher de Deus, que busca. Tudo isso santifica o nome de Deus no meio das pessoas. As pessoas que tentam sujar o nome de Deus, né, macular o nome de Deus, ou não. Ali o nome de Deus é exaltado, ali o nome de Deus é glorificado, ali o nome de Deus é santificado. Então, com certeza absoluta, as posturas corretas que a gente tem não é que imputam santidade a Deus, ele já é santo, mas fazem com que o nome dele seja glorificado, santificado, exaltado. Veja quantos conceitos, e a oração está diretamente ligado com a postura de vida. Com certeza. Não com tem certeza. como funcionar se eu não me ajustar a ela. Sim. Tem uma frase cristã conhecida que ela diz o seguinte: ou você ora e mata o pecado, ou o pecado mata a oração em você. É uma dessas duas coisas. É uma dessas duas coisas. Se você tem uma vida de oração dentro desses moldes aqui, você começa a matar o pecado na sua vida. Você começa a superar coisas, a vencer coisas. Agora, se você vive em pecado, você começa a matar, porque essa intimidade vai embora. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e nosso Deus é o pecado. A gente sabe que uma vida em pecado, a gente não consegue buscar a Deus assim, a ponto de vencer, de superar e tudo mais. Você tem que abandonar o pecado, você tem que confessar o pecado, você tem que quebrar esse elo, você tem que, enfim, pedir perdão, tem que ter o arrependimento e tudo mais para você se aproximar de novo e voltar a viver uma vida com Deus. Então, ou acaba sendo uma coisa ou a outra coisa. Conciliar essas duas coisas, eu não vejo biblicamente ser possível. Exatamente. Até quando Israel, por vezes, tentou tomar uma atitude assim, de viver essa dualidade, a justiça de Deus veio, Sim. deu ruim para eles. Sim. Em vários momentos, quando eles tentaram andar nesses dois mundos. Não tem como funcionar. Não tem como ser bem-sucedido. E dizer também, assim, santificado seja o teu nome, é uma questão também de adoração a Deus. Né? A nossa oração também precisa ter esse momento onde você reconhece a Deus, adora a Deus, exalta a Deus. Né? Quando a gente começa a estudar sobre oração e ler livros e enfim, vai buscando subsídios para ter uma oração, são ensinados muitos métodos, né? Métodos e tudo mais. E uma coisa que eu sempre achei pertinente estudando esses temas é isso. A sua oração não pode ser só a sua oração do pedir. Ela tem que ser a oração também do adorar. Isso mesmo. Tem dias que a gente está orando no devocional ali, que isso, depois do devocional, assim, faz uma oração ali, que isso vem à minha cabeça, vem à minha memória. Aí é um dia assim que eu não falo nada, só fico glorificado seja o nome do Senhor. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é exaltado, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Exaltado seja o Senhor. É claro que você ora sempre assim, não. Muitas vezes eu peço, muitas vezes eu foco em outras coisas e tudo mais, mas tem que ser um componente da nossa oração a exaltação a Deus. Isso tem que estar. Não adianta eu sentar ali e chamar Deus de Pai e depois já partir para uma outra coisa ou resolver um problema com Deus e tal. Não. O seu coração, durante a oração, tem que ser um coração disposto a adorar a Deus. Né? A oração também é adoração. Exato. Né? Também é exaltação. Então, quando Jesus diz, olha, santificado seja o teu nome, ele também está, claro, trazendo ali
a questão da reverência, a questão do reconhecimento, mas também está trazendo a questão da adoração. E isso é muito importante. Essa questão de ações de graças é tão importante e significativa que, claro, Deus é criador. Mas como criaturas, quando os nossos filhos querem pedir alguma coisa, sabendo como pedir, nosso coração amolece. Sim, é verdade. Quando vem te elogiando, falando, pai, você é o melhor pai do mundo, aquela coisa toda, teu coração fica mole, né? Diferentemente, quando chega no seco, já vai pedir alguma coisa. Há uma diferença. Soa com uma exigência, né? Não é paparico, mas não é bom ser elogiado? Com certeza. Claro, nós somos criaturas, elogiados no sentido de amor, não de vanglória. Né? Quando o Wesley me elogia, fala alguma coisa para mim, eu o acho um grande pregador. Eu louvo a Deus pela evolução que o Espírito Santo de Deus tem feito na vida do meu filho. E eu não sei se ele quer me agradar, mas ele diz assim, pai, você é minha inspiração. Pede o que quiser, que o cartão está aqui, filhão. Exatamente. É bom, é gostoso. Fala para um gordinho que ele emagreceu para ver como é que ele fica feliz. Né? Às vezes eu chego na igreja, alguém olha para mim e fala, não sei se quer agradar ou não. Falava, puxa, pastor, acho que você emagreceu um pouquinho. Eu já me sinto... Semana que vem tem oportunidade. Exatamente. Então, o elogio é bom. E, biblicamente, Deus não precisa disso, mas, biblicamente, você vê o elogiar a Deus, Sim. o louvar a Deus. Davi faz isso com excelência. Os Salmos, 150 capítulos, eu sei que são um livro com 5 volumes, né? São 5 volumes de livros ali de Salmos que vão compor o livro de Salmos na totalidade, mas ali o elogio está. Exatamente. Davi elogiando e salmodiando a Deus. Então é tão bom chegar na presença dele, não só como as duas sanguessugas Dadá, mas saber reconhecer quem ele é. Sim, sim, é verdade. Que a pessoa que encosta você, eu não vou citar nomes assim, né? Mas tem parentes às vezes que só me liga para pedir alguma coisa e eu já sei que vai ligar para pedir alguma coisa. Né? Então, claro, Deus é Deus, não estou comparando o sentimento dele com o meu. Claro. Mas eu, humanamente, é tão bom a pessoa ligar para você e falar, estou ligando só para desejar bom dia, dizer que você é especial. E para você, para a gente que está fazendo a oração, isso é maravilhoso, Wander. Isso é maravilhoso. Eu aconselho assim, você que está nos ouvindo hoje aqui, quando você for ter o seu tempo de oração, você tirar um tempo na oração só para louvar a Deus. Isso vai fazer com que muita coisa assim, ela... Sabe aquele músculo enrijecido? Que aí você, às vezes você massageia, ele relaxa. Sabe aquele ombro que você está assim pesado aí? Parece que vem alguém e solta, assim, você relaxa. Esse tempo de adoração, de reconhecimento de Deus, durante a oração, é isso. Parece que vem assim a presença de Deus e te relaxa, para que você possa entrar nos assuntos que às vezes são difíceis, mas da maneira correta, mas do jeito certo. Esse momento assim de adoração durante a sua oração, ele pode ser a chave que muita gente não virou ainda. Porque já chega naquele frisson de ter que falar com Deus, que quer resolver e tudo mais. E Deus fala, ei, calma. Você nem adorou ainda. Né? Você nem exaltou ainda. Calma, relaxa teu coração. E eu entendo isso, eu reputo isso assim, como para mim os meus melhores momentos de oração e que eu busco assim cultivar sempre, eles têm que trazer esse momento. Eles têm que trazer. Eu, geralmente agora tenho orado pelas manhãs aqui no templo, mas quando eu estou em casa, eu tenho essa oportunidade de estar em casa sozinho assim para orar, sempre coloco um louvor de fundo. Por quê? Para me trazer exatamente essa sensação, esse sentimento de que eu preciso adorar a Deus. De que eu preciso, não posso chegar lá para Deus e só ficar derramando lá os meus pedidos, falando um monte de coisa para Ele lá. Não, Ele precisa reconhecer em mim um coração adorador. Ele precisa reconhecer que, Senhor, eu sei que tem isso aqui, mas olha, antes disso aqui tem adoração no meu coração. Glória a Deus. Antes de eu ser um pedinte, eu sou um adorador do Senhor. Então, eu entendo que isso muitas vezes muda a chave da sua vida de oração. Verdade, pastor. Porque faz com que o seu coração, ele não está só um coração de alguém que está pedindo ou quer que Deus faça. Não, é alguém que reconhece quem Ele é, reconhece a soberania dEle, reconhece... E talvez os nossos maiores erros assim no meio da oração é quando a gente já chega com tudo para Deus. Parece que você fala, calma filho, calma aí, vou dar um jeito. E dentro da oração do Pai Nosso tem esse contexto dessa adoração, porque ele vai, quando você diz para Deus, venha o teu reino. Sim.
Você está adorando, você quer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Isso não é uma expressão de louvor? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sim. Tanto na terra como nos céus. Reconhecimento de soberania, Reconhecimento. né? Exatamente. Então, os outros pontos é exatamente isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim. Eu pedir a vontade de Deus. Desejar a vontade de Deus. É se submeter a uma vida de adorador. Exatamente. Aquele que se submete à vontade de Deus. Venha o teu reino. Desejar que o reino dele seja estabelecido. Sim. E são princípios também. É um reconhecimento da soberania de Deus e um reconhecimento do cuidado de Deus. Por que eu digo isso? Quando a gente diz assim, olha, seja feita a tua vontade, você está matando a sua vontade naquela oração. Está dizendo, Senhor, talvez fosse outra a minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua. Eu quero ficar debaixo daquilo que o Senhor tem. Para chegar no outro princípio. Que o outro princípio é, Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe se aquela porta, se ela se abrir, aonde ela vai dar. Deus sabe o porquê que ela está fechada. Deus sabe o porquê a gente não alcançou. Deus sabe o porquê que a gente alcançou. Enfim, Ele sabe de todas as coisas. E eu quero muito que seja a vontade dEle feita na minha vida, porque eu não sei de todas as coisas. Eu tenho um coração mais egoísta. Eu muitas vezes penso em mim e não penso no coletivo. Eu muitas vezes quero ser feita a minha vontade, mas às vezes é só birra. Não é que eu sou, não, às vezes é só o meu eu mesmo, a minha carne querendo ser feita a minha vontade. Agora, quando eu me sujeito desse jeito, Senhor, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. No reino de Deus, Ele é o Senhor das coisas, né? No reino de Deus, é Ele quem está com o cetro na mão, coroa na cabeça, sentado no trono. Enfim, é o reino de Deus, não é o meu reino. Lá Ele direciona, lá Ele fala. É talvez um nível de patamar que Jesus coloca na oração para dizer o seguinte, olha, quando você for orar, entenda que é o seguinte, é importante que seja feita a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Nós vemos Jesus expressando isso com Getsemane. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, ele tinha também, ele começou, não é o que a gente entende, que ele começou a sentir a pressão dos pecados, ele começou o que estava para acontecer começou a envolver a mente e o coração dele, começou a alcançar o espírito dele, e ele começou a perceber aquilo acontecendo. Senhor, olha, eu não sei se é possível, mas se for possível, passa, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era de entregar o Filho, para morrer em nosso favor, morrer em nosso lugar, se entregar e se doar por nós. Veja que a oração, ela está relacionada com uma vida obediente. Com certeza. A obediência. Com certeza. Essa prática de obediência. Adianta orar e não obedecer? É oração de tolo. Por isso que essa oração é tão importante, porque ela nos ensina exatamente esse tipo de oração. Quando você for orar, você tem que incluir a vontade de Deus na sua oração. Deus tem isso aqui que eu quero muito, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Tem isso aqui que eu desejo muito, Senhor, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Tem isso aqui que eu não quero nada, Senhor, eu não quero que isso aconteça, mas acima da minha vontade, põe a tua vontade. Tem isso aqui, Senhor, que, poderia não existir. Então, Jesus está ensinando essa, não é nem moderação, mas essa submissão à vontade de Deus. Porque se você ora assim, não vai ter tempo para você depois ficar falando, isso ou aquilo, não. Eu orei para que seja feita a vontade de Deus, e o que está acontecendo hoje é a vontade de Deus. E na vida cristã não diz respeito a apenas fazer aquilo que eu quero. Sim. Mas é fazer aquilo que ele manda. Exatamente. E fazer aquilo que ele manda nem sempre vai ser o que queremos. Com toda certeza. Isso aí a gente pode cravar com toda certeza. Exatamente. Né? Mas se nós estamos orando assim, isso vai dando para a gente a sustentação que a gente precisa. E não se torna pesado, porque aí o mandamento do Senhor não é pesado. Exatamente. Porque na oração o fruto do Espírito vai te capacitar para que você cumpra esse desejo de fazer a vontade dele. Mesmo que você sinta, de repente, não é o teu desejo, mas é o desejo dele. Exatamente. Não é a tua vontade, mas é a vontade dele. Não é o teu querer. Por exemplo, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade dele? O perdão sempre. E por vezes a gente não quer fazer isso. Ele vai ensinar-nos sobre esse princípio dentro da oração do Pai Nosso. Às vezes você não quer, você está com o coração magoado, está ressentido, você soube de uma situação, você é humano, você está sangrando ali.
Mas o Senhor te ensina sobre isso, seja feita a tua vontade. A vontade dele é o quê? Perdoar sempre. Exatamente. Jesus fala isso sobre Pedro. Eu não sei se foi Pedro, eu acho que foi um dos discípulos chegaram. Disse, quantas vezes eu devo perdoar? Estou aqui com a canetinha, estou aqui com um caderninho, a Ângela já me fez tantas vezes aqui, então... Aí Jesus fala 70 vezes 7. Não é um número final. Sim. É algo de você entender que é sempre. Só uma demonstração para você fazer a conta e perceber que vai ser difícil. É por dia também, né? Exatamente. É por dia, então não é fácil. Exatamente. Mas eu tenho que fazer sem questionar. Quando o Senhor se revela a Abraão, o Senhor se revela a ele, ali dentro do texto não está dizendo que houve uma introdução antes. Parece que ele já se apresenta a Abraão já dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sim. Cara, ele está dentro de um contexto de uma sociedade politeísta. Era deuses Sim. e deuses, de repente aparece um Deus o convidando para viver uma aventura monoteísta. Exatamente. Ele vai. Ele vai. E o escritor aos Hebreus diz que ele foi sem saber para onde. Exatamente. Para onde eu vou? Tem que ir. Sim. Sim. Esse Mas já a feito gente, a tua a gente vai acabar entrando na bifurcação, né? Porque ou eu vou orar isso, né? Ou eu vou deixar eu de orar isso para poder viver a minha vontade, o meu querer e aquilo que eu penso. Uma pessoa que sabe que precisa perdoar, que é um dos exemplos que você deu, e não perdoa, ela vai ter dificuldade para orar isso aqui. Porque sempre quando ela falar para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, ele vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar daquilo que é a vontade dele com relação a uma outra pessoa. E isso para qualquer coisa. Às vezes Deus nos manda abençoar alguém que a gente não quer. Fala, não, que abençoar esse cara aí nem a pau. Não, isso aí não vou. Não vou dispersar nem meu tempo, nem meu dinheiro, nem meu recurso. Não. Aí Deus manda, não, vai lá, abençoa ele. Não vou e tudo mais. Aí você vai fazer uma escolha, porque quando você for orar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, ele vai te lembrar exatamente daquilo que você tem que fazer e não fez. Ele vai ficar, vai ficar aquele incômodo, você querendo orar e o Espírito Santo te pressionando. Tá bom, mas você quer, eu já mandei você fazer algumas coisas. Que é o caso do Jonas. Né? Deus manda ele fazer algo, e ele não faz. E depois parece que Deus começa a perseguir ele por onde ele vai. Ele entra no barco, Deus vai lá, põe na baleia, se sente pressionado. Lá depois ele sai, a árvore morre. Poxa, então assim, você começa a viver isso. Isso atrapalha a sua intimidade, a sua comunhão, a sua intensidade com Deus. Então, não é perigoso, mas é vital que você coloque isso na sua oração. E saber sempre que a vontade de Deus ela é sempre superior à nossa. Sim. Né? Nós conhecemos o aqui e agora, planejamos, projetamos, e nós não sabemos nem do dia de amanhã. É verdade. Vai ser. E, por outro lado, quando confiamos na vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Sim. A minha vontade pode não ser boa, a minha vontade pode desagradar e a minha vontade é imperfeita. Eu sou humano. Agora, confiar em Deus é ter um seguro de vida eterno. Né? E esse seguro de vida eterno, na vontade de Deus, vai ser bom, agradável e perfeito. Exatamente. E saber que o reino de Deus também não é comida nem bebida. Ainda que na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a colocar as nossas petições, nós já vamos falar sobre isso, as nossas necessidades básicas, mas o reino de Deus, quando oramos para que venha o reino de Deus, não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Exatamente. E a oração e a vida de oração, ela é talvez o maior combustível para você conseguir atender à vontade de Deus. Verdade. Para você conseguir se matar, se anular e fazer o que Deus quer. Sem uma vida de oração, a gente não consegue chegar a esse estágio. Sem a vida de oração, a gente vai estar sempre atendendo muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Por isso, esses homens que a gente estuda hoje, Charles Finney, o Spurgeon, Jonathan Edwards, Dwight Moody, todos esses homens eram homens profundos de oração. Você vai estudar a biografia, você vai começar a ler, você vai começar a ver, claro, tem os grandes feitos, mas eram homens profundos de oração. A biografia deles vai destacar na vida de todos. É marcante isso. Os grandes avivamentos que envolveram pessoas vai sempre registrar a questão da oração. Mas o que eu quero focar e dizer nisso aí não é nem um avivamento, aquilo que ele produz, mas é cumprir a vontade de Deus. É cumprir a vontade de Deus. Por que esses homens conseguiram fazer coisas talvez grandes assim? Com certeza porque tinha a vida de oração
e a vida de oração fizeram com que eles cumprissem a vontade de Deus. Se você começa a ler a história dos homens, são grandes desafios. Né? São grandes desafios que eles enfrentavam. Todos eles debaixo da vontade de Deus. Então, assim, o que vai me capacitar para eu poder viver a vontade de Deus? A minha vida de oração. E esse tipo de expressão, ela tem que constar na minha oração. Deus, olha, eu quero seguir para esse caminho aqui, mas seja feita a tua vontade. Como você muito bem disse, o apóstolo Paulo ele ensina, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Lá em Provérbios ensina o seguinte, olha, cabe o homem fazer planos. Mas a boa resposta, a resposta final, dê o nome que você quiser, ela vem da boca do Senhor. Então, assim, eu tenho o meu querer, eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha direção, mas se eu estou orando todos os dias, Deus, eu quero pôr a mão nisso aqui, mas eu quero... Seja feita a tua vontade. Porque se Deus quiser te mudar de caminho, Ele muda o teu coração. Aquilo que antes brilhava aos teus olhos não brilha mais, aquilo que antes era o desejo não é mais. Deus tem o nosso coração nas mãos dele. Então, assim, Ele pode nos tirar de coisas fisicamente, mas pode tirar coisas do nosso coração, não é verdade? Sim. Deus muitas vezes não nos tira de ambiente, mas tira o ambiente do nosso coração. E aquilo que chamava a sua atenção não chama mais. Exatamente por orações como essa. Deus, eu quero na minha vida a tua vontade, eu quero na minha vida o teu querer, eu quero na minha vida aquilo que o Senhor quer, eu quero fazer a tua vontade. E aí tem lugares que você antes tinha tanto prazer e não tem mais. É somente Deus cumprindo a sua oração e adequando isso à vontade dele. E essa intimidade é tão perfeita e vai gerar dentro dessa perfeição da vontade de Deus, coisas que às vezes nós não compreendemos, e essa sensibilidade vai fazer com que venhamos deixar de tomar atitude, eliminando coisas como o Senhor disse no nosso coração, na nossa vida, mas entendendo exatamente que Deus é soberano sobre tudo. Esses dias o pastor Joel pregou sobre a questão de Paulo desejar ir para uma região, se eu não me engano ele queria ir para a Europa, ou para a Espanha, alguma coisa assim, e o Espírito Santo de Deus diz, impede eles. Ásia Menor. Ásia Menor, né? Sim. O Espírito Santo vai impedi-lo de ir ele vai ter uma revelação de um varão dizendo para ele, passe a Macedônia. E ele vai para Filipos. E lá em Filipos começa a conversão provavelmente a mulher, a Lídia, que era da Sim. região de Tiatira. E ela é a primeira europeia a se converter, e o evangelho ali vai expandir, vai para tantas localidades. O impacto foi muito maior vivendo isso e ouvindo o não de Deus, o Espírito de Cristo dizendo não para ele, dentro dessa sensibilidade, porque tem coisa que nós pensamos até que, puxa, é lícito, é legal. Faltou isso a semana passada. Não, nessa semana nós estamos falando sobre proteger a mente, faltou isso em Davi. Né? Esse entender e ouvir a voz de Deus, era uma coisa lícita o recenseamento, o censo. Você vê Moisés fazendo isso, acho que por 2 ou 3 vezes, fazendo a contagem do povo. Mas Davi se deixa levar, Sim. talvez pela entender a vontade de Deus. Essa mente tratada, essa mente em sintonia com a voz e a vontade de Deus. Exatamente. E a voz e a vontade de Deus, por vezes, vai dizer não para a nossa vontade. Mas quando ele diz não ou fecha uma porta, tem que confiar sabendo que ele está cuidando. Exatamente. É como eu disse, nós não sabemos nem do amanhã. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, amanhã eu estou aqui de volta. Mas tantas coisas podem acontecer nessas últimas 24 horas. Exatamente. Então a gente precisa ter esse feeling, essa Sim. sintonia fina. Sim, sim. Né? Isso começa com a sua oração. Né? Isso não desce dos céus, não é uma pomba que vem ou alguém que põe a mão. Isso você pratica na oração. Isso você pratica todos os dias. Quando a gente, antigamente, né, hoje em dia não tem mais isso, mas quando você ia sintonizar um rádio, você ficava virando, né, o negocinho lá. Senão fica chiando. Então, até achar a sintonia, né? Eu creio que a oração é esse negocinho. Quanto mais você pratica o orar, mais você percebe quando você chegou na sintonia daquilo que você quer. Né? Com Deus, eu entendo que isso é muito forte com Deus. Quanto mais você começa a buscar, parece que você começa a perceber. Né? Tem um texto no Antigo Testamento sobre Davi também, que diz que quando ele percebia, ele orava e Deus, certa vez, falou com ele o seguinte, quando você perceber que a copa das árvores estão balançando, você pode ir porque eu já fui na frente. Ou seja, ele sintonizou uma maneira de perceber Deus. Não tem aquele negócio, Wander, com a gente, que a gente às vezes está no ambiente, aí acontece alguma coisa e você fala, mano, Deus está aqui. Deus está aqui. Por quê? Talvez ninguém... Mas por quê?
Não, eu já entendi, Deus está aqui, eu já percebi, Deus está aqui. Então tem esse trabalhar para você aprender a sintonizar isso. E o que faz isso é o vídeo de oração. Verdade. É quando você vai calando as outras vozes e você consegue, parece que ouvir lá no fundo Deus falando algo no seu coração. É quando Deus te mostra como ele age. Poxa, eu já ouvi relato de gente que estava vivendo uma situação e quando viu acontecer, falou, gente, Deus vai fazer. Por quê? Porque aconteceu tal coisa e quando acontece tal coisa é o sinal que Deus me mostra que vai fazer. Eu não estou lembrando de nenhuma história bíblica agora que se conecte a isso, mas isso é uma realidade. O caso de Elias, quando ele vê só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Boa. Né? Uma nuvenzinha para uma Exatamente. tempestade, para uma Exatamente. chuva. Né? O que seria isso? Quem tem essa sintonia fina vai saber que um pequeno sinal já é a resposta Exatamente. de algo que Deus está para fazer. Exatamente, muito bom. Por outro lado, se a pessoa não tem uma vida de oração, só chia. Porque o mas rádio fora da sintonia só fica o quê? Mas A exatamente. pessoa só está reclamando, vai estar murmurando o tempo todo. Isso talvez seja um indício, um sinal. Eu gosto de trazer essas coisas também quando eu estou ministrando. Né? Os indícios de que você está longe daquilo. Pô, se a gente nunca tem direção de Deus, se a gente nunca sabe para onde ir, se a gente está sempre perdido, pô, você tem que prestar atenção nisso. Será que não está faltando uma vida de oração com mais frases como essa? Deus, já fez tua vontade na minha vida. Deus, cumpre o teu querer. Olha, eu sei que tem coisas que eu quero, mas eu quero a tua vontade, não a minha. Talvez mais tempo falando isso, declarando isso, talvez vai afinando a sua vida com Deus. Você vai conseguindo perceber qual que é a direção clara de Deus, o que Deus quer de você, o que Deus quer mostrar para você. Quanto mais você vai orando, talvez vai ficando mais clara aquela situação, a percepção. Às vezes a gente está distante de uma coisa e não consegue ter aquele vislumbre do que está acontecendo. Não, estou vendo um carro lá longe, mas não sei se tem duas ou três pessoas dentro. Não sei se só o motorista, estou vendo de longe, está vindo na minha direção. E quanto mais você se aproxima, mais você consegue. A oração é exatamente isso. A oração é que te faz ver as coisas melhor, entender as coisas melhor, compreender melhor. Né, o que está acontecendo. Pô, tô vendo uma movimentação, mas não sei se é briga, não sei se é comemoração, não sei se é celebração, não sei. Tô vendo de longe, tô vendo gente pulando, tal, se encostando. Quando você vai chegando perto, a oração é isso. A oração é o chegar perto, a oração é você conseguir entender melhor, a oração é você se aproximar. Então a oração é exatamente para isso, né? Para sintonizar. E me achareis. Vou te encontrar, buscar-me-eis. Estou indo, chegando mais perto. E vou me achar. Eu acho quando estou perto. Exatamente. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bom. Então, aí continuando, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, dar-nos hoje o pão para esse dia, ou o pão nosso de cada dia. Né? São 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. Ele vai falar assim, dar-nos hoje o pão para esse dia. Ele vai falar do perdão, né? Perdoa as nossas dívidas. Assim, Jesus diz assim, perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, né? Assim como temos perdoado, assim como é um condicionamento, né? Exatamente. Assim como temos perdoado os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está falando de sustento, dar-nos o pão. Ele está falando de perdão e livramento. Perdoa as nossas dívidas, assim como, e livra-nos do mal. Sim. Então, são pedidos relacionados com a nossa prática Exatamente. de vida do dia a dia. Um é sustento, hoje o outro diz respeito às nossas emoções, então está na alma. Eu vejo aqui corpo, alma e espírito, né? Porque corpo, alimento, alma, emoções, então liberar perdão, e espírito, espiritual, no sentido de que livra-nos do mal, livra-nos de toda a tentação, livra-nos de todo o mal, livra-nos de toda a situação que às vezes eu não percebo, mas que pode ter no dia a dia. Sim. Então são 3 coisas importantes que vão estar sendo ditas em relação à vida física, emocional e espiritual. Com certeza. Na concepção acho que da própria formação aqui da oração, ele separa essas situações, né? Mas ele dá um princípio diário para o alimento, né? Que eu entendo é o seguinte: ninguém come uma vez por semana, né? E fica alimentado pro resto dos dias. Eu acho que Jesus traz esse princípio para aquilo que você precisa para a oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o alimento que ele proveu hoje é para hoje, como maná. Não é para ninguém guardar para outro dia, é de hoje. E amanhã? Amanhã eu oro de novo. Deus, o pão de cada dia. Princípio de dependência. Exatamente. Me dá hoje. E depois de amanhã, de novo, vou lá e Deus,
o pão de cada dia. Dependência diária. Preciso do pão hoje, Senhor, preciso do pão hoje. Que te leva, olha como uma coisa conecta com a outra, Wander, que te leva a uma prática de oração diária. Em torno de uma coisa que você precisa e que Deus com certeza quer dar, que é a provisão diária, que é o cuidado diário. Mas ele não é que ele te força, mas ele te coloca numa condição de você buscar a Deus diariamente por uma necessidade sua. Por uma necessidade sua. Não, eu preciso buscar, porque puxa, eu preciso da provisão diária. E aí você pode transportar isso para qualquer outra área da sua vida. Né? Eu sei que a provisão de pão que está falando aqui, mas o ensino de verdade é sobre dependência. Né? O ensino de verdade é sobre depender de Deus. Ele podia ter dito o pão nosso de cada década nos dá hoje. Sim. O pão nosso de cada semana, de cada mês, cada trimestre, mas ele disse dia. Ele poderia só dia. falar, dá-nos pão. Dá-nos pão. Não colocar esse ingrediente ali. Olha, todo dia eu quero prover. Todo dia Deus quer prover e todo dia eu quero que você reconheça. Essa nossa vida com Deus, assim, ela tem que ser diária. Se você ama, você quer ter um relacionamento diário. Sim. Quando nós olhamos lá Paulo dizendo enchei-vos do Espírito Santo, esse enchei-vos do Espírito Santo, você percebe que é uma coisa diária. Sim. Eu sei que é um paradoxo. Eu sei que ele habita em mim, mas eu tenho que me encher dele todos os dias. Exatamente. Por quê? Dependência. Exatamente. Se eu amo, eu amo a minha esposa, eu preciso falar com ela todos os dias, Sim. expressar o meu amor todos os dias. E Deus que eu tenho que ter um amor maior do que pela minha esposa. No meio desse povo, que todos os judeus, eles conheciam bem a questão do maná, né, que descia dos céus e era diário. Então, quando Jesus coloca isso, talvez não causou um espanto. Mas ele está dizendo assim, olha, o princípio que foi usado lá atrás com o povo de Israel é o mesmo princípio que eu vou usar com vocês agora. É o princípio da dependência diária. É o princípio de todos os dias a gente depender que dos céus venha pão sobre a nossa vida. Isso quebra a nossa autossuficiência. Isso quebra a nossa arrogância. Isso quebra, porque se todos os dias eu tenho que estar ali pedindo provisão de Deus, eu sou dependente dele. Se todos os dias eu tenho que ir até você para dizer, Wander, olha, preciso de um dinheiro para comprar pão. Olha, preciso da sua ajuda. Quer dizer que eu sou um dependente seu. Começou com um pai, não começou com um pai lá em cima? Sim. Está dizendo, então vai no teu pai todo dia e fala para ele, você tem que comer hoje. Se não houver provisão na minha casa, onde eu sou o pai, o pessoal não se alimenta. Os meus filhos, a minha esposa, a gente não se alimenta. Então alguém tem que prover. Então vai todo dia para o teu pai. Fala, pai, olha, hoje eu preciso de alimento para minha alma, para o meu espírito, alimento para o meu corpo. Hoje eu preciso de provisão, de cuidado. Eu sou dependente do Senhor. Jesus disse, eu sou bom pastor. O bom pastor cuida, alimenta, protege. Então, no sentido de rebanho, somos ovelhas, nós dependemos do bom pastor. Sim. E ele vai cuidar, ele vai prover. Então, sobre pão, sim, mas é sobre dependência também. É sobre você depender de Deus para ter o seu alimento, é depender de Deus para ter o teu sustento, é depender de Deus para poder agir, para poder fazer. Agora, a segunda parte. É condicional? Deus só me perdoa se eu perdoar? Ele dá uma parábola sobre o servo mau e ele vai dizer que esse servo mau ele tinha uma dívida impagável. Milionária, era impagável. E o rei resolve perdoá-lo, né? Vai dar uma anistia das dívidas na vida dele. E quando ele sai da prisão, ele encontra um servo que devia uma coisa muito insignificante. Ele tinha uma dívida impagável e o servo que lhe devia um valor insignificante, ele não quis perdoar, ele espancou o cara. Sim. Ele foi mal. Aí os súditos do rei souberam disso, viram isso e foram e contaram para o rei. Aí o rei mandou pegá-lo e lançá-lo no cárcere. E até que ele saísse de lá, que não ia ter como pagar mais, até que ele saísse de lá e pagasse sua dívida. Ele não ia conseguir sair de lá. Então, ficou uma dívida impagável. Jesus está falando sobre essa parábola exatamente desse condicionamento. Então, o exercício é importantíssimo, essa disciplina na nossa vida e esse alinhar de ter um coração disposto sempre a perdoar. Com toda certeza. Ainda que humanamente seja difícil, é o fruto do Espírito na nossa vida que vai produzir isso. Eu penso o seguinte, Wander, não há talvez uma dificuldade maior no meio dos crentes, no meio do cristianismo, do que
você perdoar outras pessoas. Porque você foi ferido, você foi magoado, você se sente no direito, você realmente sentiu aquilo, às vezes, no seu corpo, ou na sua mente, ou no seu coração, você foi de alguma maneira ali prejudicado, você sabe que você está certo, e aí vem a palavra de Deus e manda você perdoar. Então, assim, a gente entra num choque muito grande interior, numa luta muito grande. Eu tenho a razão, eu estou certo, e ainda assim eu tenho que perdoar. Mas o que nos faz perdoar exatamente é o quanto eu sinto o perdão de Deus na minha vida, e não o que eu enfrentei, o que eu passei. Se eu me sinto perdoado por Deus, se eu estou desfrutando do perdão de Deus, o rancor, a mágoa, a angústia, o sentimento ruim, o machucado que foi causado, a cicatriz, aquilo não consegue superar o quanto eu fui perdoado. E aí está a reflexão do perdão. Se você se sente alguém perdoado por Deus dos seus pecados, se você reconhece, ou se você já errou contra alguém e recebeu perdão, se você já viveu essa experiência, você não vai ter dificuldade de perdoar. Por mais que você tenha razão, esteja certo, o que vai fazer com que você perdoe, segundo o que Jesus está ensinando aqui, é o fato de você se sentir perdoado. É o fato de você ter sido perdoado. Poxa, eu era ruim, eu era mal, eu já fiz coisas ruins com pessoas também, mas hoje eu me sinto perdoado por Deus. Hoje eu estou em paz com Deus. Por que será que eu não consigo também distribuir isso com outra pessoa? Você começa a refletir, você começa a pensar, e a sua postura e a sua atitude não é o seu sentimento. A gente fala isso muitas vezes, né? Perdoar não é sentimento, perdoar é uma ação. A sua ação vai ser de perdoar. Por mais que você tenha sido ofendido, ferido, machucado, sua ação vai ser de perdoar. Fácil não é, mas a gente precisa exercer. Eu já estava morando aqui em São Paulo e eu vi uma reportagem de uma senhora que ela tem a perda do seu filho porque foi assassinado. E ela está de frente, não sei se você viu isso, com o assassino. E provavelmente ela é uma mulher cristã, ela olha para ele e diz assim, eu te perdoo o que você fez com meu filho. Você vai ter que pagar. A justiça, a consequência vem. Mas eu libero perdão para você. Sim. Que você tenha um encontro com Jesus, que você tenha um encontro com Deus. Amigo, eu fico me colocando no lugar dessa mulher, com os filhos que tenho. É uma atitude de alguém que morreu para a sua própria vida. Não mais eu vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim. Com certeza. Eu gosto muito do exemplo quando Jesus está falando sobre a sua morte e ele vai falar sobre o grão, sobre a semente, o grãozinho de trigo. Que se o grão de trigo não morrer, ele não consegue produzir. Então ele tem que morrer para produzir frutos o fruto. E, por vezes, comparando a vida do cristão, nós estamos muito vivos ainda. Porque quando aprendemos a morrer, nós aprendemos que o morto não reage. Exatamente. E a gente reage muito porque ainda estamos muito vivos carnalmente, com as nossas emoções carnais. Né? E a gente precisa aprender a morrer, crucificar o nosso Exatamente. eu. Por isso, a dependência diária, todo dia. Eu creio que, assim, que não há nada... Não é mais, né? Mas talvez tão poderoso quanto o perdão. Assim, ferir, você vai criar uma marca na pessoa e a gente, às vezes, a gente faz coisas, né? O ser humano faz coisas para ferir de verdade. Agora, é algo assim surreal, talvez assim, inexplicável, o poder que o perdão tem. Para quem está perdoando e para quem está sendo perdoado. É alguma coisa assim, por isso que é de Deus isso, por isso que está aqui, eu acho que é muito bem claro nas palavras de Jesus, assim, é muito poderoso quando alguém vai até você e fala, olha, eu quero te perdoar, eu quero te pedir perdão, olha, eu não quero ter alguma coisa contra você morando dentro de mim, eu não quero você morando dentro de mim, eu quero te perdoar, não quero ter mágoa, eu não quero ter nada no meu coração, isso é poderoso demais. Quando isso acontece no meio da igreja, alguém que está com rancor, está com uma mágoa, perdoa. Cara, é como eu te falou lá atrás, é o alívio, é a tranquilidade que vem sobre você, é a paz de Deus que vem sobre você. Tem um serial killer, que eu não sei o nome dele, americano, que não sei se é um julgamento, eu sei que ele cometeu vários assassinatos e as pessoas estão ali falando, olha, eu quero que você morra, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você sofra. E ele está ouvindo tudo aquilo, é um psicopata, né? Ouvindo tudo aquilo sem reação nenhuma. E aí chega, se eu não me engano, é um pai que teve a filha morta. Depois a gente já pode confirmar na internet, para eu poder até aprimorar essa situação. E se eu não me engano, é um pai de uma filha. E ele fala assim, olha, você tirou o que eu tinha de mais importante. Você tirou o que eu tinha de melhor. Você tirou a coisa que mais alegrava a minha vida. Ele começa a falar coisas nesse sentido.
E o rapaz está lá. E no final ele fala assim, mas eu quero dizer que por conta de Jesus morar na minha vida, eu te perdoo. Eu perdoo você pelo que você fez. E começa a liberar o perdão ali na hora. Aquele rapaz que é o psicopata, ele se emociona, ele tira os óculos e começa a chorar, porque esse é o poder do perdão. Esse é o poder do perdão que Jesus está ensinando para a gente. Não é carregar a gente dentro da gente. Quanta gente carregando gente dentro porque feriu, porque ofendeu, porque falou. Quanto processo que fica impedido porque não anda. Jesus disse, olha, não tem como você viver graça se você não libera graça. Não tem como você viver perdão se você não libera perdão. Não tem como você... Como é que você vai caminhar com esse peso dentro de você? Com essa coisa dentro, com essa pessoa dentro de você? Como é que você vai caminhar com essa cicatriz que nunca fecha? Como é que você vai caminhar com essa dor que nunca passa? Chega um momento em que você tem que perdoar. Mas, infelizmente, tem gente que tem um coração duro, que se fecha para perdoar, que prefere, não, eu vou carregar essa pessoa até o último dia da minha vida. E você não desfruta do que Deus tem 100%, você não vive o que Deus tem 100%, porque você está sempre carregando um peso a mais. Tem sempre alguém na sua cabeça, sempre aquela situação volta para a sua fala, sempre quando você vai comentar de uma coisa ruim, aquela pessoa, né, ela volta, a memória volta, a dor volta, o sentimento volta, o ressentimento volta, e você volta para aquele estágio de dor de novo, você volta para o estágio de... Enfim... sem você liberar o perdão, você não consegue desfrutar de tudo que Deus tem para você. Você vê Jesus totalmente machucado, ferido, provavelmente estaria deformado pelas pancadas que levou no rosto, né, com aquele coroa de espinho que causava a febre e infeccionava tudo. Na cruz, naquele momento de dor, imagina a dor insuportável. Eu fico imaginando os soldados olharem para ele e ele dizer, Pai, perdoa. Poxa. Que eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Que eles não sabem o que fazem. Rapaz, imagina um soldado romano ouvindo isso. Um outro insight que me veio aqui agora, Wander, é que assim, a gente já sabe disso, né? Mas que os soldados romanos, por mais que eles tivessem e foram, acho que impactados por essa situação, não era sobre eles. Não é verdade? Sim. Era sobre Jesus. É. O perdão, muitas vezes, não tem a ver com a pessoa. Muitas vezes a gente pode pedir perdão para a pessoa e a pessoa já está nem aí. Olha, eu queria te pedir perdão. A pessoa, não, deixa para lá. Ou, olha, eu te perdoo por aquilo que você fez. A pessoa, mas eu não estou nem aí para o seu perdão. O perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre a gente. Sou eu que não posso carregar ninguém dentro de mim. Sou eu que tenho que fechar a cicatriz. Sou eu que tenho que superar as mágoas. Sou eu que tenho que vencer as situações do meu passado. Então o perdão não é sobre o outro. Mas o outro não quis, o outro não aceitou. Eu fui pedir perdão, ele me ofendeu ainda mais. Não é sobre o outro. A Bíblia não fala o que esses homens ouviam, ou o que os homens responderam para Jesus. A Bíblia registra o que Jesus disse. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não diz qual foi a resposta deles, porque o perdão não diz respeito a quem está recebendo. É quem está liberando. Exatamente, é sobre quem está liberando. É você que vai estar em paz com você mesmo, é você que vai estar com a sua mente tranquila. Não, eu perdoei a ofensa que me foi feita e eu pedi perdão à ofensa que eu fiz. Então eu estou tranquilo. Então eu estou em paz com o meu Deus e com o meu Criador. Mas o outro isso, o outro aquilo, não é sobre o outro. A reação do outro não te diz respeito. O que diz respeito é a sua ação em direção ao outro. Jesus cravou disso. Se você tem um problema com alguém, antes de ofertar, vai até a pessoa. Não é a ação do outro. A Bíblia diz o seguinte, nesse texto aqui. Se o outro te fez alguma coisa, não é nem você que fez. Você deixa a sua oferta, vai, se reconcilia com o outro, depois volta e oferta. Então não é sobre o outro, é sobre você. Então o que vai fazer, o que Jesus está ensinando na nossa oração, não é sobre o outro, é sobre a gente. Né? Que o perdão é sobre quem está orando. Você vai perdoar porque é para você o benefício e não exatamente para o outro. Glória a Deus. Ângela, você encontrou, minha amiga? Encontrei. O caso é de 2001. O caso ficou conhecido como o assassino de Green River, que era o rio, né? Um rio verde perto. Ele foi preso, condenado à prisão perpétua por 48 casos de assassinato. Tem imagem dele aí? É um rapaz de óculos? Aqui a foto que tá, não tá de óculos, mas tem vídeo que ele tá de óculos. Ah, tá. O nome dele é Garon Leon Ridgway. E aí é quando o pai, né, diz para ele que o Jesus, né, o Senhor Jesus me manda perdoar e eu te perdoo.
E foi quase tudo, todos os casos aqui são bem bizarros, né? Se a gente for fazer aqui a pesquisa direitinho, misericórdia. E ele pegou prisão perpétua. E não tem possibilidade nem de uma liberdade condicional. Nem para isso. Tá lá até morrer mesmo. E o caso foi em 2001, nos Estados Unidos. Muito bom. Pastor Ricardo, nós já estamos chegando ao final da nossa programação. Ângela, eu gostaria de pedir você que dissesse para os internautas o que teremos hoje na Casa de Oração para Todos os Povos. Hoje, quarta-feira, às 15 horas, nós temos o culto Quarta de Milagres. E tem sido, assim, uma bênção. As pessoas têm vindo para cultuar o Senhor, têm dado o seu momento de adoração. E também a gente tem recebido do alto, né, a mensagem. Cada semana é um dos pastores, o presbítero, que traz a palavra, e temos sido alimentados, e as pessoas também têm procurado receber o seu milagre, ou estão vindo representando pessoas da família que não podem estar presentes, né, devido ao horário, mas estão vindo representar para receber também o milagre da parte do Senhor. Endereço? Avenida Ultramarino, 616, Lausanne Paulista. Zona Norte de São Paulo. Isso aí. Meu amigo, quero deixá-lo à vontade para as suas considerações finais nessa manhã de quarta-feira. Quero mais uma vez agradecer ao pessoal que nos acompanha, que nos encontra depois, né, nos corredores da igreja, em outros lugares, e fala que assistiram o programa, que a sua companhia com a gente aqui é muito importante, a sua participação é muito importante, que a vida de oração faça parte da sua vida, né? Você tem uma vida sólida de oração e glorificar Deus pela sua vida, pastor Wander, e pela vida da Ângela também, e que estou sempre à disposição se assim for necessário. E sempre é. Ângela, suas considerações finais, minha amiga. Eu posso aproveitar o momento para ler um poema que faz muitos anos que eu escutei sobre a oração do Pai Nosso? Opa, pois não. Diz assim, eu não sei a autoria, para mim a autoria é desconhecida, mas faz muito tempo que eu vi. Diz assim: não posso dizer Pai Nosso se não demonstro este parentesco em minha vida cotidiana. Não posso dizer que estás nos céus se não estou ocupado nas coisas, se eu estou tão ocupado nas coisas da terra que não tenho tesouros lá. Não posso dizer santificado seja o teu nome se eu, que sou chamado por seu nome, não sou santo. Não posso dizer venha o teu reino se não estou fazendo todo o possível para apressar a sua vinda. Não posso dizer, seja feita a tua vontade, se me oponho, me ressinto ou desobedeço a sua vontade para mim. Não posso dizer, assim na terra como no céu, se não estou disposto a dedicar minha vida ao seu serviço. Não posso dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, se vivo de experiências passadas ou se sou egoísta. Não posso dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se guardo rancor contra alguém. Não posso dizer, não nos deixes cair em tentação, se deliberadamente eu me exponho à tentação. Não posso dizer, livra-nos do mal, se não estou preparado para travar a batalha espiritual com a arma da oração. Não posso dizer, teu é o reino, se não dou ao único grande rei a obediência leal de um súdito disciplinado. Não posso dizer, teu é o poder, se temo o que me possa fazer o homem ou o que possam pensar os meus vizinhos. Não posso dizer, tua é a glória, se busco a minha própria glória. Não posso dizer, para sempre, se o meu horizonte está limitado pelas coisas temporárias. Não posso dizer amém, se o meu coração não tem dito amém à sua vontade em todas as áreas da minha vida. Como diz a minha amiga, o Calvário escureceu para o nosso lado. Bom poema, eu conhecia também. Pastor Ricardo, gratidão pela sua vida. Ângela, gratidão pela sua. Internautas, tenham todos uma quarta-feira regada e cuidada pela proteção e pelos detalhes de Deus, até nos mínimos detalhes na sua vida. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus e, se Ele permitir, amanhã estaremos de volta. Deus os abençoe. Paz, Senhor.